Ah, querido, está aqui comigo. Que coisa linda. Como estamos? Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Deixa eu tirar o sonzinho aqui para gente poder falar legal. Que bom, que honra para mim. Primeiro de tudo, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Queria dizer que esse ano de 2019 foi um ano muito revelador para mim, muito desafiador. E ter o Dani Chaya Convida aqui é uma honra, porque já passaram por aqui pessoas incríveis. A Priscila, do Coletivo RP, a Mayra, lá de São Paulo, o presidente do Conherp 1 aqui do Rio de Janeiro, Marcelo. E agora eu estou recebendo essa querida pessoa com quem eu admiro bastante o trabalho, professor Marcondes. Ele, só para você saber um pouquinho dele, ele é professor, Relações Públicas, pós-doutor em Cultura pela UF. Ele já é autor de alguns livros, inclusive um queridinho são os 4 R's, a transparência é a alma do negócio. O que os 4 R's de relações públicas podem fazer por você, meio que chegando junto ali pelos 4 P's, né, professor? Sim, inspiração. E a gente vai falar sobre muitas coisas hoje. A gente vai falar sobre branding, sobre dicas de RP, sobre governança corporativa, dando para você, aluno e profissional, substâncias, né, insumos significativos sobre a nossa profissão, disseminando para todo mundo, né, o que faz um RP, o que um RP pode se inserir dentro desse mercado. Você sabe, não tem como a gente tirar o som, pelo menos eu não sei, tirar o som daqui desse WhatsApp que entra, mas a gente está ligado aqui. Contanto que não entre nenhuma ligação, a gente está ligadinho e focado aqui. Professor, é com você. Fale um pouquinho de você com a gente. Quem é você, professor Marcondes? Bom, eu sou um cara esforçado. Oh, que querido! Eu escolhi RP enfim, me encontrei na profissão, me encontrei na formação, sobretudo, e não planejava ser professor, atuava no mercado e comecei uma carreira paralela. E isso foi tomando mais da minha vida. Depois, hoje, eu me dedico praticamente só ao estudo, né? E tentando transmitir o mais possível esses conhecimentos. Conhecimento você recebe e passa adiante. Sim, e você faz isso muito bem, né? Você hoje é professor, você era professor da área de Relações Públicas mesmo da UERJ, e hoje o senhor é professor. Olha que lindo. Só um minutinho. Lucy De Caixa, a nossa maga dos eventos, está toda enrolada hoje, está nos prestigiando aqui. Olha aqui, ó, o nosso querido. Ela também é RP, professor. Ela está toda enrolada no evento, super produtora. A gente, depois de janeiro, vai ter uma live com você. Ó, tô te esperando, hein, Lucy? Então, hoje, professor, você dá aula na UERJ, antes era na Academia de Relações Públicas, e agora você está dando na área de administração. Bom, o som tá bom? Tá ótimo, tá falando okay. Muito bem. Então, na Faculdade de Comunicação Social, havia 2 disciplinas de administração e assessoria, em RP, 1 e 2. Eu assumi essas disciplinas em 2005 e trabalhei, aliás, em 85, quando eu comecei lá, e fui até 2005, quando entrou um novo currículo. Então, as cadeiras de administração sempre me
me interessaram. Seduziram, né? Exatamente. Eu tinha uma carreira fora da academia na área empresarial, na área de consultoria, na área de gestão. Então, Tudo a ver. os colegas naturalmente me convidaram, eu assumi essas disciplinas e fui com elas durante 20 anos. E no final desse período, entrou uma nova disciplina, assessoria e consultoria, e eu assumi essa disciplina. E nesse ano, justamente em 2006, eu comecei a preparar um material com base nas aulas, com base nas apostilas que eu preparava, que era esse livrinho aqui, Relações Públicas e Marketing, Convergências entre Comunicação e Administração. E esse livro aqui gerou o convite, 2 anos depois, para que eu fosse ministrar uma disciplina lá na Faculdade de Administração. Comunicação organizacional. Pô, maravilhoso. Fiquei lá um ano e daí eles me convidaram para me transferir para lá. Isso é uma coisa muito rara de acontecer no serviço público, porque você faz concurso para uma área e fica lá. Sim. Mas por uma desses acasos incríveis, havia um professor lá na administração querendo querer estudar cinema, no caso dele. E aí cinema está dentro de comunicação. Claro. Então aconteceu uma permuta, uma coisa muito rara. Eu estou hoje lá, estou muito feliz e muito, animado com o interesse que o pessoal de administração e de contabilidade tem naquilo que a gente possa contribuir. Maravilha você falar sobre isso, porque isso só mostra, Marcondes, a flexibilidade do RP. Né? Ele não fica só, apesar dele fazer parte da área de comunicação, que é fundamental, que a gente já falou aqui, que ele ajuda nessa comunicação fluida dentro de uma organização, dentro de falar também para os empreendedores, mas o RP dentro de uma área de gestão, ele facilita e facilita muito. E isso tem muito a ver com o livro que você escreveu, que tem os 4 R's. Né? O reconhecimento, o relacionamento, que é a base do RP, a reputação e também a questão da relevância. Não é isso? Fala para a gente um pouquinho desses 4 R's, para a gente amarrar isso na área de gestão e relações públicas. Isso foi interessante porque começou em 2009, quando o MEC começou a discutir o que seriam as novas diretrizes curriculares nacionais para RP. E o MEC abriu consultas públicas, audiências públicas, e solicitou contribuições. No sistema com FEP, com REP, na época, o único que apresentou sugestões foi o CORREP 1. Aqui da nossa região, primeira região. E hoje o Marcelo está à frente. Exatamente, querido Marcelo Oliveira. Então, nós constituímos uma comissão acadêmico-científica, porque na nossa gestão, de 14 conselheiros, 12 eram professores. Então, as reuniões pareciam reuniões de departamento, era uma delícia. E essas pessoas todas colaboraram, eu fui o sistematizador do trabalho. No final, nós fizemos uma proposta de mudança de ensino de RP, completamente outro, baseado em eixos programáticos. Isso para a gente mostrar também que é vivo, né? A grade curricular, ela é viva, ela é de acordo com o mercado. E isso facilita muito a busca pela excelência, né? De você entender o lado acadêmico e de você servir ao mercado da melhor maneira possível com profissionais aptos a isso, né?
A academia ela tem que procurar sempre estar atualizada com as demandas. Então, no caso, o currículo modificou em 2005, ainda com normas lá de 2002, mas aí o MEC resolveu expedir novas normas e nós, então, fizemos uma proposta fugindo daquele profissional tarefeiro, como dizia o Roberto Porto Simões, essa coisa de eu sei fazer evento, eu sei fazer mailing list, eu sei fazer house organ, fugindo dessa questão das tarefas e entrando na questão das demandas organizacionais. Quais são as demandas organizacionais? Então, a gente chegou em 4 eixos, justamente isso que você falou: reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação. Em cada um desses eixos, disciplinas diversas, mas olhando para essa necessidade das organizações. Então, isso acabou virando um conteúdo em 2012, esse livrinho aqui que eu mostrei para você. E o MEC recebeu lá a nossa contribuição, mas o currículo continua muito parecido, claro, atualizado, com relação aos currículos anteriores. Sim. Então, alguns locais adotaram meu livro, outros não. Ele está adotado, por exemplo, na Marinha. O curso da Marinha do Brasil utiliza a versão dos 4 R's. E muito importante, para um pesquisador, o assunto não pode parar. Uhum. Então, nesse período, houve já incrementos. Atualizações, né? Você quer ouvir agora? Acha que eu posso entrar nisso? Claro, é pertinente, faz parte do assunto. Quais são as atualizações dos 4 R's? Atenção, vamos com calma. Não tenho aqui sonoplastia, mas que rufem os tambores. Um beijo, William, um beijo, Ivan, obrigada pela audiência. Vamos falar agora, a gente está falando sobre os 4 R's de relações públicas, que parafraseando aí, como ele falou, os 4 P's do marketing, né? Sim, então, os 4 P's do marketing são uma inspiração. Sim. Porque eu tive a sorte de ser aluno de um pioneiro do marketing no Brasil, que é esse cidadão aqui, Manuel Maria de Vasconcelos, professor aqui. E eu editei o livro dele e ele explica o marketing com uma clareza, assim, cristalina. E aí... Te inspirou a fazer os 4 R's. Hoje já são 12 os P's, mas isso não é agora. Então, em 2014, 2015, nós fomos para os 5 R's. Entrou a resiliência. A resiliência é a capacidade que a organização terá de acompanhar a mudança. Hoje o signo da organização é mudança. E você precisa ser resiliente. Então a resiliência é o 5º R. Foi uma contribuição que eu recebi de leitores, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome do nosso colega que sugeriu. Eu perguntei, qual vocês acham que deve ser o 5º R? Entendeu? E o Tiago Ave, RP, fez a sugestão e eu falei, você cravou. Muito bom, resiliência. Então, isso ampliou o espectro, porque o que acontece? Cada um, aqui tem os 4 R. Cada um dos 4 R... É que está mostrando invertido. A gente não consegue... não tem jeito. Falta de produção da minha parte, ter as coisas em negativo. Os 4 R's, eles explodem em 4 táticas, cada instância, 4 táticas e 2 estratégias. Então, são 24 disciplinas
E, justamente, eu propus em 2015 que o RP era o profissional da transparência. Então, a transparência aparece como alvo aqui no meio. Quer dizer, se você põe tudo isso em prática, você talvez consiga ser uma organização transparente. É claro que tem que ser bem implantado, né? Tá. E aí a gente pega o gancho, professor, para a gente falar, já que a gente está falando dos 4 R's, e a gente está falando sobre a transparência do Relações Públicas, que, além de tudo isso, é o que permeia, né, o Relações Públicas. Isso tem a ver com os pilares da governança corporativa, tão importante hoje para as empresas também, não é isso? O que aconteceu? Houve um movimento no rumo de uma necessidade de transparência. A transparência é um dos pilares da governança corporativa. Você estudou isso a tua pós, né? E a tua monografia está lá no observatório. Isso, a gente vai falar dele depois. Sim. Esse assunto, governança corporativa, ele é um plus na administração. Quer dizer, isso vem como uma adaptação da política, da ciência política, à administração. O que trouxe de diferente? Eliminou-se a figura do autocrata e criou-se a figura dos conselhos. Então, as decisões são colegiadas hoje. Né? Quando você deixou de chamar de presidente para passar a chamar de CEO, o que acontece? Não é trivial. O sujeito passou a ser um chefe, tá? E perder poder para conselhos. Então, um dos pilares da governança corporativa é a decisão colegiada. O outro pilar é o compliance, ou seja, é você atender às normas que aquela organização tem que cumprir, depende de cada setor. Na saúde é um, na indústria automobilística é outro, enfim. E o terceiro pilar é a transparência. Então, quando eu propus em 2015, ainda na gestão da Júlia, ao Conferp, que a gente adotasse RP, profissional da transparência, era uma aposta de que a nossa função cabe como uma luva nessa questão de tornar a empresa acessível, né? Abrir portas e janelas para os stakeholders. É isso. Olha só, professor, tem gente concordando com você aqui. O William, da empresa Fire Risk, está dizendo que a administração fica muito mais inteligente dessa forma. E é verdade, né? Você, quando permeia pela transparência, pela equidade, que é a igualdade das informações para todo o público, quando você permeia por compliance, ou seja, você dando a certeza das normas que precisam ser seguidas, e quando você tem também a responsabilidade social, onde você se sente pertencente àquela empresa, eu acho que permeia tudo isso embasado pela ética, né? Tudo isso faz com que a empresa cresça num nível, né, de sabedoria, de resiliência, e tudo isso é embasado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eles dizem para a gente no seu caderno de dicas, né? Então, assim, tudo isso, a empresa, ela precisa dessa transparência toda dos dados para que o Relações Públicas consiga atuar também levando essa transparência de informações para todos os públicos dentro da organização, e seja o empreendedor também que necessite dessa transparência de dados perante seus públicos. Não é isso? Eu diria que a palavra-chave aí, resumindo o que você disse, muito bem, é a cidadania corporativa, quer dizer, a empresa cidadã. Então, o RP, ele é o guardião dessa visão externa, sobretudo. Claro que ele também tem que cuidar do público interno,
mas ele seria uma pessoa com uma formação muito adequada para ser esse guardião das melhores práticas de comunicação. Que justamente aí, o que acontece? Isso foi uma evolução. Então você vê, eu estava explicando aqui, os 5 R's, somente novas instâncias, se dividem em 2 táticas e 4 2 estratégias e 4 táticas. Então, aumentou o número de disciplinas que a gente precisa conhecer e dominar. Foi nessa época que a gente, então, no Observatório da Comunicação Institucional, propôs um exame, que as empresas passassem por um exame para verificar se elas estavam praticando o que de melhor há no mercado. E aí eu acredito que isso seja no futuro, no presente, mas ainda faltam poucos meses, eu diria isso, talvez uns 2 meses, para que isso esteja no mercado e que vocês, que nós, RPs, sejamos esses auditores, sejamos as pessoas que aplicam o exame para verificar se a empresa tem brechas para crises de imagem pública. Porque hoje o que mais está derrubando ações na Bolsa são crises de imagem pública. As empresas fazem uma bela economia, fazem uma bela uso financeiro, trabalho financeiro, fazem um belo trabalho de RH, mas a imagem fica à deriva. Aí né? vem um cara que gravou o sujeito do supermercado lá em São Paulo batendo no cachorro, o outro segurança dando um golpe lá no cliente no Rio, no Extra. Enfim, as empresas caem porque alguém gravou, alguém vazou. Exatamente. Eu quero dizer aqui nesse momento que nós estamos internacional, tá? Nós somos pessoas internacionais, porque estamos falando diretamente para uma amiga em Paris. Silvia, um beijo enorme para você, meu amor. Muito obrigada por você estar aqui. E lá, né? Fazendo essa coisa internacional aí, maravilhosa. Seguinte, você falando isso tem a ver também com o meu projeto de mestrado, que é junto com o Instituto de Governança Corporativa. Mas isso ainda está em estudo, eu ainda estou estudando, estou em análise, estou fazendo, tem muito a ver com o que você está dizendo, isso também no inconsciente, sentindo a necessidade que a gente tem de mostrar para as empresas que o posicionamento dela no mercado precisa ser positivo e também que ela precisa olhar para os seus colaboradores. Aí estão aqui comigo, com a gente, o Luciano Stefflin, que é mentor de carreira, junto com a Priscila Couto, que falam muito sobre isso, Marcondes, do posicionamento do colaborador, né? Que eles precisam ser também pessoas educadas socialmente na empresa, mas também esses colaboradores, eles precisam ser engajados na cultura da empresa. Eles precisam se sentir pertencentes a essa empresa, né? Eu diria que esse é talvez o maior desafio hoje. Por quê? Porque a palavra do ano 2018, eu até disse isso num programa nosso no ClickTube. O Observatório está com um programa no ClickTube semanal. Então, um dos nossos colaboradores lá de São Paulo, ele escreveu um artigo sobre o ambiente nas organizações, que anda tóxico. Entende? Então, isso hoje se tornou um grande desafio, porque os jovens, eu tiro isso pelo meu filho, e não ficam mais de 2 anos numa organização. Eles não sentem necessidade de estabelecer raízes. Quer dizer, quem vai ter que cativar o tempo todo os colaboradores é a organização
para que eles permaneçam, para que eles subam, para que eles cresçam, né? E se tornem gestores cada vez num nível mais alto nas organizações. Então, o grande desafio hoje é gerar. E aí, Marcondes, eu faço uma pausa aqui para o que você está dizendo, pelo seguinte, olha só. Hoje em dia, a gente percebe que os ambientes estão tóxicos, o jovem, ele não tem mais aquela, não é responsabilidade não, mas ele não se sente mais na obrigação de ficar no ambiente, mesmo ganhando bem, ele não se sente mais na obrigação de ficar num ambiente onde ele não se sinta bem. Né? O Gustavo Costa escreveu um artigo assim, já mentiu por educação hoje? Quer dizer, você está numa empresa e você tem um dia a dia hipócrita, porque você não gosta disso, não funciona com aquilo, não participa de não sei o quê, e aí você fica lá, aí você abre espaço para depressão, você abre espaço para depressão, você abre espaço para um monte de coisa. Burnout. Exato. Hoje a gente precisa, isso só para contextualizar, que a gente está falando de RP, mas a gente não pode só tirar o RP e deixar o resto da organização. A gente precisa estar inserido nesse contexto. O RP, pela formação dele, holística, é a formação que a gente ainda tem. Né? É claro que cada faculdade tem um viés, uma ênfase, enfim. Mas o RP ele tem um olhar holístico. Então, esse holístico, de ver tudo que está acontecendo com a organização e ver no que aquilo pode gerar problema, do ponto de vista de comunicação, é fundamental. Inclusive, o livro do Flávio Schmidt tem esse título, do ponto de vista de relações públicas. Quer dizer, o RP vê tudo. Sim, e aí vai depender da estratégia da empresa, se ele vai estar ligado diretamente à comunicação institucional ou à área de recursos humanos. Não é isso? Isso o RH sempre foi, digamos assim, quando a empresa não tem nada de comunicação, normalmente a semente surge lá, o broto acontece lá no RH, porque o pessoal começa a pensar em público interno, tem que se comunicar com o público interno. Então, muitas vezes o esforço de comunicação institucional começa no RH. Outras vezes no marketing. Mas eu insisto, comunicação institucional, com redes sociais, internet, como nós temos hoje, se tornou centro da decisão, não mais periferia. Nós temos que estar ligados ao topo da organização. Sim. Para a gente falar um pouquinho agora sobre branding, professor, o que relações públicas tem a ver com branding, que é uma palavra da moda? O relações públicas ele trabalha com relacionamento, ele defende a transparência e ele é embasado em conteúdo, né? Pois bem, então o branding ele prioriza o conteúdo. Não sei. Veja só. Você tá falando, não está errado, porque é branded content. Né? É conteúdo que, digamos, engloba as características da marca, as qualidades da marca, tenta colocá-la em situações do dia a dia, para tirar aquela aura da propaganda, que a aura da propaganda era o quê? Aquele break. Você está assistindo um filme e vem um break. Em tese, você fica no break. Então você vê o carro que está sendo lançado, o novo celular e tal. Só que isso está cada vez acontecendo menos, porque as pessoas zapeiam, as pessoas acessam a TV por demanda e fogem do comercial. Então elas têm que embutir, as empresas têm que embutir a sua comunicação nos conteúdos, no programa, no jogo, na corrida, entendeu? Então, o que é o branding? Né? O branding, ele é curioso, porque ele não estava, digamos assim, no esquema dos 4 Ps. Quando você falava de produto ou serviço, proposta de valor, precificação
né? Ponto de venda e promoção ou comunicação, você não falava de marca, não aparecia ali. Depois, então, foi evoluindo, veio o sexto, o quinto P, para muitos é o pós-venda, para outros são as pessoas, depois veio o sétimo, que é cuidar dos fornecedores, depois veio o oitavo, que é cuidar dos clientes, do saque. Quer dizer, Olha, quem está com a gente aqui é o Bit, da Alveiga. Tá mandando um abraço para você, Marcondes. E para mim, o Bit. Fiquei com ciúme agora, hein? o Bit foi meu chefe lá Ele foi meu também. na Veiga, o tempo que eu estive lá. Foi muito Quando bom. eu fui coordenadora da agência Veiga de Almeida, ele foi meu chefe. Gente boa, ele. E também esbarramos na UFRJ também. Na UFRJ, né? Enfim. Grande jornalista. Então, o que acontece? Esse livrinho aqui, marca do marketing ao balanço financeiro, eu propus uma sistematização do marketing atual e o 12º P é justamente o Power Branding. É o empoderamento das marcas. Por quê? Porque o marketing, segundo alguns artigos, inclusive do Mitsuru, lá da USP, esqueça o marketing morreu. Então, o que acontece? O branding está substituindo o marketing como disciplina. Tá. Não só na academia, também nas organizações. Então, hoje, muitas vezes, você não tem um departamento de marketing, você tem uma gestão de marcas.